E aí pessoal, tudo em paz? Eu sou o Zé Carlos, agroflorestor Sim Senhor. Estou aqui no SAF fazendo aqui uma reflexão, uma análise, né, sobre esse primeiro que foi o meu primeiro SAF, né, que eu implantei aqui na propriedade, no sítio. E aí eu estava fazendo aqui algumas observações, como eu falei, um estudo, né, sobre como foi, qual foram as observações que eu tive, os erros, os acertos, né? É importante fazer esse tipo de análise para que você tenha mais tranquilidade nos próximos passos, né? Que você seja mais assertivo nos próximos passos que você vai dar, né? Na verdade, eu já tinha feito essa análise há mais tempo, após, né? Quando eu terminei o SAF, mas deixei para registrar, para gravar agora, quando estiver se aproximando as chuvas. Estamos já no mês de outubro, porque seria o momento em que eu ia pensar nas medidas que eu vou tomar para corrigir, né? Então, por isso, somente agora que eu vou tratar sobre esse assunto aqui com vocês. Vamos dar uma olhada como é que está o SAF? Vamos lá? Bom, estou aqui no meio do SAF nesse momento, né? O que tem, né, pessoal? Palma, porque ela é extremamente resistente, né? O mandacaru também. Tem até um brotinho aqui, mas ele não. Ele tá devagarzinho. Observe que a palma tá bem desidratada, muito desidratada, né? Tem algumas aí que tá elas até se inclinaram. Mas o SAF está estabelecido, essas plantas estão vivas, né? O tempo aí, a desidratação é grande, mas estão vivas. E aí, o que resistiu, né? A palma, o mandacaru. Eu vou achar um pouquinho de sisal aí também que tem. E surpreendentemente, o que resistiu muito bem foi algodão. Então eu plantei algodão, eu não tinha tantas, mas o algodão me surpreendeu, atravessando esse período de estiagem, firme e forte, nem é tão grande, ó. É um pezinho de algodão pequeno. Tem outros por aí. Olha, a Siriema resolveu me ajudar justo agora. Tem mais algodão por aí. O algodão atravessou todo o período de estiagem assim, verdinho. Aqui algum inseto cortou, talvez formiga, mas eu não sabia que o algodão era tão resistente assim. Então durante toda a linha aí eu vou encontrar em algum momento um pezinho de algodão. Mesmo os pequenininhos resistiram, estão atravessando, né, a estiagem. Nessa linha aqui, infelizmente ainda não achei mais, mas tem, com certeza tem, porque todas as linhas têm um pouquinho de algodão. E são plantas que não podem deixar, a gente não pode deixar de plantar, de colocar nos nossos próximos safos, nos nossos próximos plantios. Olha outro algodão, bem pequeno, mas está livre. Tem mais um aqui. Esse aqui é um de moringa. Tá vivo ainda. Aqui é um brotinho verde, ó. Não morreu. Eu tive aqui nesse SAF, pessoal, para quem não se lembra ou para quem acompanha, quem chegou agora no canal, eu fiz esse plantio, já estávamos na metade do período de estiagem. E aí eu terminei de plantar embaixo de chuva, porém, e aí tudo nasceu, muita coisa nasceu, né? Nem tudo, mas muita coisa nasceu. Só que
Desde então ficaram 46 dias sem nenhuma gota de chuva. Então muito daquilo que tinha nascido não resistiu. Por exemplo, as mandiocas, tinha mandioca em tudo, não deu tempo dessas plantas desenvolverem raízes, né? Por isso eu disse que o algodão me surpreendeu, porque ele resistiu todo esse tempo, mesmo tendo poucas raízes. E aí nós vamos agora, aproximando da chuva, pensar no que a gente vai fazer aqui para poder melhorar esse espaço, né? Agora eu queria chamar a atenção para um detalhe. Dois erros principais que eu cometi aqui nesse SAF, né? E a gente precisa transformar isso em aprendizado, em lição. Descendo aqui para poder ter o melhor ângulo para mostrar para vocês. Então, trabalhar com agricultura sintrópica na Caatinga é desafiador por conta da dificuldade das chuvas, do período de estiagem, né? Que cada ano que passa se prolonga mais, né? E aí a gente precisa aproveitar toda a chuva. Toda a chuva que cai no terreno precisa ficar no terreno. A gente não pode perder água. Essa água não pode escorrer. E aí, o primeiro erro que eu destaco aqui é que, percebam que eu fiz aqui as linhas certinhas, né? Eu sou um tanto perfeccionista, então deixei tudo alinhadinho. Porém, eu perdi água aqui. O terreno tem uma queda para cá e para cá. Eu estou na parte mais baixa da propriedade. E aí o trabalho, na verdade, teria que ser diferente. Não poderia ser assim. Eu teria que trabalhar em curvas de nível, fazendo as valas nesse sentido, atravessando, para que a chuva, a água que viesse, fosse ficando por aí, fosse represando. Dessa forma, a água veio, escorreu e foi saindo, né? Então, um erro que eu não deveria ter cometido, né? Um detalhe que eu até sabia dessa necessidade, mas achei naquele momento que assim seria suficiente, né? Que assim daria, eu teria o resultado positivo. Mas naquele momento mesmo, enquanto eu estava plantando, choveu e escorreu a água, né? Eu vi que não tinha dado o efeito que eu queria, né? Em se tratando de erros, né, gente? E se estudar nos ensina muito, errar também ensina, né? Errar também ensina muito, porque a gente precisa tirar proveito, a gente aprende com os erros. Aliás, Nelson Araújo, que já é figura conhecida aqui no canal, tenho a felicidade de contar com a amizade dele. Ele fala que na propriedade dele, aliás, ele fala que ele tem uma coleção de erros cometidos na propriedade dele, que ele não dá, não vende, não empresta, não aluga, é só dele, exclusivamente dele. Porque esses erros vão nos ensinando, a gente vai aprendendo. E aí aqui eu tenho que fazer um trabalho aqui para corrigir, né? Então errar faz parte do processo. Eu já repeti isso outras vezes, mas a gente precisa tirar proveito desses erros, né? Tirar lições desses erros, para não, agora que eu vou dar continuidade ao SAF, voltar a plantar numa área maior, tem que me atentar a isso, né? Para não cometer esses erros. Vamos lá, tem uma outra coisa aqui que eu preciso explicar para vocês. Um outro erro que eu cometi, quando a gente trata de agricultura sintrópica, tem alguns princípios básicos, né? Diversidade, cobertura de solo, né? A diversidade das espécies. Aqui eu coloquei uma boa diversidade. Porém, existe um princípio que é o da densidade. Precisamos plantar de forma adensada. E acabou que eu abri mão, naquele momento sem perceber, mas abri mão da densidade. Observem como as linhas, as entrelinhas estão sem nada, né? Eu plantei mandioca nas entrelinhas. Tenho 3 linhas aqui nas entrelinhas de árvores.
eu plantei milho. Aliás, eu fiz alternadamente, né? Eu plantei milho, depois eu plantei milho e mandioca, e também feijão andu. Depois eu plantei soja, mandioca e feijão andu. Depois eu tenho outra linha que eu plantei sorgo, plantei também mandioca e feijão andu. A mandioca e o feijão andu seriam os que iam continuar depois que retirasse o milho, que retirasse a soja, o sorgo, né? E aí naquele momento eu entendi que o feijão andu é quem ia fazer aqui esse trabalho, né? Que eu iria conduzindo ele aqui, podando para ter um pouco de matéria orgânica aqui e essas entrelinhas estarem ocupadas. E a mandioca também, né? Faria esse papel. Porém, eu não considerei a possibilidade de que essas plantas poderiam não nascer, né? Ou então, como nasceram, porém não resistir, pois, como eu disse, já tinha passado, né, boa parte do período de chuvas. Um ou outro pé de andu ficou, tem muito poucos aí, e aí as entrelinhas estão vazias. Então eu teria que plantar adensado, eu tinha que colocar pelo menos palma aqui, porque a palma sim iria resistir, como está aí, né? Já que essas outras plantas tiveram dificuldade, né? De resistir, de ocupar esse espaço. Então eu cometi esse equívoco de não plantar, não apostar em outras culturas, outras plantas aqui nas entrelinhas, né, para poder dar mais densidade a essa área. Então ficou tudo muito espaçado, né? A mandioca naquela época nasceu tudo, mas não resistiu. Tem muito pouco pé de mandioca ali só. Os daqui não resistiram. Mas faz parte, né? Nessa entrelinha, algumas mudas de abacaxi que eu tinha plantado estão aqui. Estão vivas, não morreram não. Ainda tem um pouquinho de verde, um pouquinho de esperança nelas. Mas muito sofridas. Foi plantado uma mandioca entre cada uma delas e também umas estacas de margaridão, mas não resistiu, né? Então o abacaxi está aqui, bem sofrido. Vamos ver com a chuva se ele reage. Na verdade, não são todos. Esse aqui já morreu. De lá, aqueles 2, 3 lá que ainda estão vivos. Analisando aí o que eu preciso fazer para recuperar, para melhorar essa área, na verdade, algumas coisas passando aqui pela minha cabeça. Eu estou optando nesse momento por deixar essa área. Eu vou fazer, na verdade, eu vou voltar o meu foco para toda a outra área, porque é grande a área. Eu quero aproveitar para implementar o SAF em toda a área. Aqui eu não vou fazer grandes intervenções. Eu devo entrar aqui com feijão de porco, mamona, alguma coisa só para preencher essas entrelinhas. E vou esperar ver o que nasce, o que vem aí nas linhas, né, das sementes que eu plantei. Porque eu tenho outros planos por aqui, para esse espaço. E aí, como eu falei, eu vou voltar meu foco para lá. Voltar o foco para lá, depois eu venho, a hora que eu tiver com a ideia bem madura, que eu venho fazer aqui, eu venho trabalhar aqui nesse espaço. Mas é assim mesmo, errar faz parte, a gente precisa saber tirar lições desses erros, para no próximo passo que você der um passo acertado, né, ou assertivo, né? E é assim mesmo. Vamos lá, tá chegando as chuvas, pessoal. Deus vai abençoar, que esse ano vai ser bom de chuva. Alguns sinais, temperatura muito quente, muito quente, muito abafado, né? Estamos no mês de outubro e espero em Deus que a chuva chegue para a gente conseguir, agora sim, pegar a chuva desde o começo e fazer um trabalho bem bacana aqui e transformar esse lugar. Vamos lá, acompanha comigo. Daqui uns dias começa a saga, a jornada para a implantação do SAF na área total, e eu conto com
conto com você, conto com a sua companhia nesse processo aí. Um abraço, pessoal, até a próxima.